eu queria, antes de finalizar essa apresentação, falar para você que o Banco Suíço, né, o Credit Suisse, disse que fez uma pesquisa e identificou que no Brasil existe um potencial de os milionários crescerem mais de 80%. O número de milionários crescer mais de 80% até 2022. Isso são 3 anos daqui para frente e eu particularmente acredito que muitos desses milionários vão ser, sim, construídos dentro do mercado de criptomoedas. Por tudo isso que eu acabei de explicar aqui para vocês, por todo o potencial que tem dentro desse mercado, das moedas já existentes e ainda de moedas que ainda estão por vir. Porque eu acredito que o que a gente tem hoje dentro do mercado de criptomoedas é a mesma oportunidade que a gente tinha lá no início da década de 90 na internet, onde as maiores empresas de internet hoje, como Google, Facebook e Amazon, ainda nem sequer tinham sido criadas no início da década de 90. Essas empresas estavam para ser criadas ou estavam começando a ser criadas. O Facebook, por exemplo, foi surgir lá mais ou menos no ano de 2000, né? E hoje é uma das maiores, uma das principais empresas de internet, uma das mais valiosas do mundo. Então, nós estamos dentro do mercado de criptomoedas nessa mesma época, onde as maiores empresas daqui 10 ou 20 anos talvez ainda nem sequer nasceram, ou estejam em período de ICO exatamente agora. E para finalizar nossa apresentação hoje, eu queria falar um pouquinho sobre a moeda que ganhou meu coração nos últimos meses, chamada DMX, uma moeda que resolve um problema muito forte hoje do mercado, um problema que precisa ser bem solucionado para que esse mercado, de fato, vire uma tendência e que a gente possa utilizar criptomoedas assim como a gente utiliza o nosso cartão de plástico hoje em todos os estabelecimentos espalhados pelo mundo todo, né? Se o mercado de criptomoedas é uma tendência e se as pessoas entendem que cada vez mais é melhor a gente ter criptomoedas, pelo menos como uma opção, e não ficar dependendo 100% de dinheiro produzido por governo, porque eu já expliquei os motivos, né, os perigos disso. Se as pessoas entendem isso e cada vez mais querem começar a usar criptomoeda, é natural que nós tenhamos uma adaptação dos comércios para que eles possam começar a aceitar criptomoedas como pagamento. E a DMX ela tem uma solução para isso, que é criar softwares e tecnologias e métodos de pagamento para que os comércios possam começar a aceitar criptomoedas como máquinas de pagamento. E essas máquinas de pagamento vão aceitar criptomoedas. E não só aceitar, mas vão fazer toda a conversão daquela criptomoeda em dinheiro real para que o comércio não precise ficar fazendo isso de maneira manual, né? Não perca tempo transferindo, convertendo aquela criptomoeda em dinheiro. Então, o sistema vai fazer tudo isso, convertendo as criptomoedas recebidas em reais automaticamente, para que o mercado não dependa da oscilação do mercado de criptomoedas. E também, né, obviamente, vai fazer isso de maneira simples, como nós estamos acostumados hoje, exatamente como funciona um cartão de crédito. Quando a gente passa na máquina, no final o comércio recebe em dinheiro, em reais, e quando a gente pagar em criptomoeda, também através da tecnologia da Digital Money, no final o comércio vai receber em dinheiro, seja em reais no Brasil, em euro na Europa, em dólar na América. Então, basicamente essa solução para o mercado vai ser muito providencial para que a gente tenha cada vez mais aceitação do comércio em relação a criptomoedas. Mas esse não é o principal diferencial da DMX. Aliás, já existem outras empresas que estão trabalhando também nessa área de desenvolvimento de softwares e ferramentas para que os comércios possam aceitar a criptomoeda. E isso é muito bom, inclusive, porque valida o mercado, né? Quando existem várias empresas trabalhando na mesma ideia, valida que é uma necessidade. Mas a principal ideia da DMX, então, qual é? Na minha opinião, se chama autolastro. Todas as criptomoedas, seja o Bitcoin ou qualquer uma das outras mais de 2.000 criptomoedas que já existem no mercado, não são lastreadas. Simples assim, não são lastreadas. Isso não é um problema grave, porque nem sequer o dólar, como eu acabei de explicar, tem mais lastro no ouro. Desde 1971, esse lastro não existe mais. Mas então, aonde está o lastro do dólar, Michael? Está na economia dos Estados Unidos, na força da economia dos Estados Unidos. E o lastro das criptomoedas estão na segurança da blockchain, né? De cada blockchain, de cada criptomoeda. Mas nada impede que uma tecnologia nova ameace essa segurança. Ou nada impede que exista um erro crítico descoberto no código de cada uma das criptomoedas que foram criadas já até hoje. Então, para que isso se minimize, para que os riscos de você ter criptomoedas se minimizem, a DMX criou uma ideia de alto lastro, onde cada transação efetuada nessa rede de pagamentos que eu acabei de explicar, seja ela em DMX,
seja ela em Bitcoin, seja ela em qualquer criptomoeda que seja que essa rede aceitar, uma taxa, uma comissão, um percentual dessa transação vai para um fundo de reserva. E esse fundo de reserva, quanto mais a moeda vai sendo utilizada, mais vai crescendo. E ele vai crescendo, crescendo, crescendo e determinando um valor mínimo para a moeda. Porque ninguém vai querer vender a sua DMX por um valor menor do que o fundo vai garantir. É como se a moeda tivesse uma oscilação igual todas as outras moedas do mercado. Ela pode subir, pode cair, pode subir, pode cair, mas ela nunca vai cair abaixo do fundo, dinheiro que tem no fundo garantidor. Então, quanto mais ela for utilizada, seja o valor dela crescendo ou caindo, quanto mais ela for utilizada como moeda, como meio de pagamento, ou quanto mais a rede da DMX for utilizada, mais a gente aumenta o valor que tem no fundo e, consequentemente, o valor mínimo padrão da DMX. Isso pode ocasionar um cenário perfeito de deflação, onde todo mundo usando essa moeda, eu, você e todo mundo que gostar dessa ideia utilizando essa moeda, pode criar um cenário de deflação, onde o valor que tem no fundo pode empurrar o valor dessa moeda para um valor cada vez maior e que dali ele não pode cair mais. Então, na minha opinião, essa é uma ideia genial, essa é uma ideia que está ganhando muitos adeptos por ser extremamente diferenciada de todas as outras demais criptomoedas já existentes no mercado, e é de fato uma ideia que pode sim dar muito certo. Já tem um sucesso absurdo durante o seu SEO, que deve durar durante 4 fases, né? Está programado para serem executadas 4 fases de venda, e nós já estamos no finalzinho da primeira fase. Então, se você entender um pouquinho melhor, se você entendeu e gostou dessa ideia e quer entender um pouquinho melhor sobre ela, inclusive para poder decidir se você quer comprar ou não essa moeda durante o ICO, que está sendo vendida agora nessa primeira fase a 25 centavos de dólares, né? Pergunta melhor para a pessoa que te convidou, porque ela tem total interesse que você entenda mais sobre essa criptomoeda e seja, assim como nós, um investidor na sua ideia e um usuário dessa moeda quando ela for para o mercado, ok? Porque existe um programa de afiliados incrível dentro dessa moeda, onde eles dividem 90% do valor arrecadado em comissionamento pelas indicações, pelas vendas. Então, se você indica alguém para comprar essa criptomoeda e faz todo esse trabalho de explicar o porquê que essa moeda é melhor do que as demais que tem no mercado, a moeda te comissiona com um percentual daquela venda que você fez. Existe um plano para que ela te comissione e esse plano paga 90% do valor arrecadado no ICO, deixando apenas 10% para os programadores desenvolverem toda essa ideia. Então, 90% é investido em marketing para que essa ideia seja espalhada pelo mundo todo e 10% é investido na tecnologia da moeda que já está pronta em fase de teste. Depois tem investimento na rede de pagamentos e na estruturação do fundo. Esse negócio, então, é feito de 3 pilares. Primeiro, a criptomoeda que já existe. Pede o link também para a pessoa para você poder testar a criptomoeda. A rede de pagamentos que está sendo construída agora para a segunda etapa do ICO e também a estruturação do fundo, que antes de o ICO ser finalizado vai estar estruturado para que essa estrutura de 3 pilares possa começar a funcionar e tudo isso que eu acabei de explicar possa se viabilizar. Beleza, galera? Então, se você entendeu e gostou e quer entender um pouquinho melhor, pergunte para a pessoa que enviou o link dessa apresentação para você, encontre um afiliado da DMX, eu tenho certeza que essa pessoa vai te explicar tudo que você precisa para entender mais sobre esse projeto, beleza? Demais, eu gostaria muito que você, de fato, aprendeu alguma coisa com essa apresentação, que você entendeu mais sobre esse mercado, que é o mercado de criptomoedas, que, na minha opinião, e de diversos especialistas, e esse número tem crescido cada vez mais, é um mercado que veio para ficar, é uma tendência, é o futuro do dinheiro e, de fato, se você se posicionar de maneira ativa dentro desse mercado, como, por exemplo, se tornando um afiliado da DMX, eu tenho certeza que você vai ser muito grato pela pessoa que te convidou para essa apresentação. Beleza, galera? Um grande abraço para você. Até a próxima terça-feira, nesse mesmo horário, às 20 horas, uma apresentação exatamente com esse mesmo formato para que você possa convidar os seus convidados a entender melhor sobre o mercado de criptomoedas. Um grande abraço e até terça-feira que vem. Tchau, tchau.